Olá, graça e paz, eu sou a pastora Elaine Diniz do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos aqui para mais um devocional, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nosso meio. Vamos falar sobre relacionamento, continuar falando sobre esse assunto. O Senhor nos deu uma palavra que está em João capítulo 4, que trata da vida da mulher samaritana, um encontro que ela teve com Jesus à beira do poço de Jacó. Algo me chama a atenção nessa palavra e é justamente esse tópico que nós vamos tratar agora. Quando Jesus quer fazer coisas grandes no nosso relacionamento e nós estamos preocupadas com coisas ínfimas, coisas pequenas. Aquela mulher, quando Jesus começa o seu diálogo com ela e quando ele toca no lugar da sua dor, da sua ferida, dizendo para ela trazer o seu marido, ela diz que não tem marido e que já teve 5 e aquele que está com ela também não é dela, diz o Senhor. Aquela mulher percebe que o Senhor não é um judeu qualquer, um viajante qualquer. Ela percebe que tem algo diferente naquele homem. E quando Jesus toca justamente no assunto que lhe causa dor, é porque ele quer trazer cura para aquela área da vida daquela mulher. Mas ela entra numa outra discussão no meio do assunto. Quando Jesus começa a tocar no lugar da ferida, tocar aonde dói, ela começa a discutir sobre onde devemos adorar ao Senhor, se nos montes ou fora dos montes. E o Senhor Jesus estava ali para tratar de um assunto que precisava de cura, mas é como se ela quisesse mudar de assunto com Jesus. Quando você lê a palavra que está em João capítulo 4, você percebe claramente que aquela mulher entra num assunto de adoração, onde é que se deve orar, se no monte ou fora do monte. Ela pergunta para Jesus. A Bíblia diz assim, que Jesus responde, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias se chama Cristo, eu sei que ele vem, que ele vai anunciar tudo. Jesus responde para ela, sou eu sou o Messias. Mas ela estava perguntando, tentando desviar o foco da mensagem. E às vezes o Senhor fala algo conosco que Ele quer trazer cura naquela área, naquele assunto. E nós somos mulheres, nós mulheres somos especialistas em mudar de assunto. A gente muda o foco. A gente quer tirar a atenção de Jesus para aquele lugar. Talvez Jesus esteja dizendo assim para você, sabe qual é o problema dos seus relacionamentos? É que você é uma mulher que fala demais. E esse falar demais causa problema no relacionamento com o teu esposo, com filhos, com amigas, com pai, com mãe. Sabe qual é o problema dos teus relacionamentos? É que você cobra uma perfeição que você não tem. Você cobra que o teu marido faça aquilo que nem você mesma faz. Você quer que ele faça por você aquilo que você não faz, nem por você, nem por ele e nem por ninguém. Como assim, pastora? Você cobra do teu esposo, como foi dito, citado no primeiro vídeo, você cobra do teu esposo algo que você não faz por você mesma. Você quer que o teu esposo seja um grande motivador na tua vida profissional, quando você mesma não acredita nos seus sonhos, não acredita no teu potencial, não se levanta do teu lugar, não busca estudar, não busca oportunidade de emprego, você não se importa com a tua profissão, com a tua vida profissional, com a tua vida financeira, fica esperando pelo marido e você quer que ele seja um grande motivador? Como é que o homem vai motivar uma mulher que nem ela mesma tira o pé do chão para dar um passo em direção aos teus sonhos? Você vive reclamando que o teu marido não te motiva, ele não é um motivador do teu ministério, quando você mesma faz corpo mole com o teu ministério. Por qualquer coisa você falta culto, por qualquer coisa você entrega os trabalhos na igreja, por qualquer coisa você deixa a sua responsabilidade na igreja, né? Então você quer que ele seja um motivador, um apoiador do teu ministério, quando ele não vê seriedade, ele não vê que você leva com seriedade o ministério que Jesus confiou nas tuas mãos, ele não vai ser um grande apoiador de um ministério que você não acredita, que você não toma para si, que você não valoriza. Ele não vai ser um homem que vai te elogiar quando você todos os dias acorda, olha para o espelho e diz, eu tô feia, tô gorda, tô magra, eu tô horrível, eu tô velha, eu tô nova. E você nunca se elogia, nunca fala para você mesma uma palavra de elogio, uma profecia abençoada. Sempre palavras de derrota. Você quer que ele te motive
Como? Se você é a primeira pessoa a não se motivar, a não se amar, não se aceitar, e aí tudo que esse homem vai falar, você vai dizer, você tá mentindo. Eu tô gorda, ele vai dizer, não tá, você tá mentindo. Você é um mentiroso. E vai começar uma contenda, vai começar um problema. Aquela mulher, quando mudava de assunto, é como cada uma de nós que às vezes chegamos em oração para falar para Jesus: Jesus, este homem, ele tem me feito sofrer. Jesus, este homem, ele tem me maltratado, ele tem me magoado. Jesus, este homem, ele não tem sido o marido que eu gostaria que ele fosse. Aí Jesus começa a dizer para nós, sabe por que ele não é? Porque você é rixosa, porque você murmura. Aí a gente quer trocar de assunto. Não, Senhor, mas o problema não sou eu. O Senhor tem visto como ele age. O Senhor tem acompanhado a conduta dele. O Senhor tem visto que ele é problemático. A gente quer desviar o assunto com Jesus. O Jesus vai lá e toca na ferida, toca no lugar da dor. No lugar que, se houver mudança, vai ter salvação para o casamento. Se houver mudança, vai trazer cura para o casamento. Mas a gente fica mudando de assunto com o Senhor no meio das nossas orações pelo nosso casamento, ao invés de deixar Jesus apontar onde é que verdadeiramente precisa ser tratado. Em oração, muitas vezes nós fazemos diferente de Abigail. Abigail, quando ela se prostra diante do rei, ela diz para o rei, meu senhor, eu sou responsável pelo que está acontecendo. Eu trouxe para o Senhor as ofertas, eu trouxe para o Senhor bolo, eu trouxe o assado, o guisado, eu trouxe o melhor para o Senhor. Recebe a minha oferta, porque a problemática na minha casa tem sido eu. Abigail fez assim, ela atraiu para si a responsabilidade de coisas que ela sabia que Nabal tinha feito. Mas o rei reconhece a atitude daquela mulher e muda o decreto de morte que estava estabelecido sobre aquela casa. O problema é que nós não esperamos o Senhor remover o decreto porque não queremos reconhecer que muitas falhas são nossas. Ouço relato de muitas mulheres que o marido diz para ela, não, hoje nós vamos sair para um passeio e ele não se preocupa com o horário de voltar, sabendo que ela tem compromisso no culto, na igreja, naquele momento, ele não se preocupa. Eu ouço relatos de mulheres que se preocupam, que choram dizendo que o teu esposo não se preocupa com isso, né? E aí às vezes saem para passear e ele não quer saber do horário de retornar. Claro, tantas vezes ele viu você faltando os seus compromissos por coisas simples, pequenas, não é verdade? Jesus nos traz isso para que haja cura, para que haja tratamento naquele lugar onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando. Descer em oração para apontar os erros do marido sem querer reconhecer que nós também falhamos, que nós também erramos. Como é que nós queremos ser bem tratadas se nós maltratamos? Como queremos ser perdoadas se nós não perdoamos? Como queremos que ele seja o supridor, o provedor, o protetor, se nós não somos a adjuntora, auxiliadora? Se nós não fazemos o papel de mulher dentro de uma casa, queremos que ele faça o papel de homem. Muitas mulheres têm invertido os papéis dentro de casa e queremos que o marido faça o papel de homem, mas elas têm pulado na frente para fazer esse papel. Elas têm ido adiante e feito o papel de homem dentro de casa e não deixam o seu marido se sobressair nesse aspecto. Ela quer dar a última palavra, ela quer pular na frente para fazer os negócios, ela não comunica com seu esposo, ela não pede opinião para ele. Eu não estou falando a respeito de ser especialista em determinados assuntos, porque você pode sim ser uma mulher expert em fazer negócios, ter uma formação para isso, uma formação acadêmica, eu quero dizer, né? Ter uma formação um pouco mais adiantada para determinados assuntos, mas eu estou dizendo no sentido de ser homem naquela relação conjugal, naquela relação entre marido e mulher, naquela relação entre marido, mulher e filhos, dentro daquela família. Muitas mulheres tirando a autoridade dos esposos na frente dos filhos, muitas mulheres subjugando seus maridos para os seus próprios filhos. E então, quando Jesus vem apontar onde é que está o verdadeiro problema, nós desviamos o foco da oração, desviamos o foco daquilo que Jesus está falando, porque temos dificuldade em reconhecer que muitas coisas poderiam ser mudadas dentro da nossa casa se nós mudássemos as nossas atitudes. Quando foi a última vez que você começou a olhar para dentro da sua casa, a olhar para o teu esposo e fazer um propósito com o Senhor dizendo, Deus, eu vou me calar durante um determinado período de tempo para que o teu Espírito Santo possa agir
dentro da minha casa. Mulheres que precisam se sobressair em relação ao marido para que elas se sintam bem, para que elas se sintam melhores. Isso é sintoma de mulher que não foi curada pelo Senhor. Quando você sabe quem você é, quando você reconhece o teu valor, quando você sabe quem Cristo é na tua vida, o que Ele representa e quem você é diante de Deus, você não faz questão dentro da sua casa de dar a última palavra, você não faz questão de convencer ninguém das coisas erradas que estão sendo feitas, porque muitas vezes essas situações vão gerar atritos imensos dentro de casa e trazer, volto a dizer, para as crianças traumas de pais que vivem brigando, que vivem se debatendo dentro de casa, às vezes até com violência física, né? A maioria delas com violência verbal, com insultos verbais. Por quê? Porque a mulher quer que o outro seja aquilo que ela não é, nem com ela e nem com ninguém. Você talvez não se ame, quer que ele te ame. Você não se respeita, quer que ele te respeite. Você não o ama, você não o respeita e quer que ele te ame, que ele te respeita. Você não faz o papel de mulher, quer que ele faça o papel de homem. Você não trata o seu esposo como um amado e quer que ele te trate como uma princesa amada. Você nunca elogiou o seu marido e quer que ele te elogie. Não muda de assunto com Jesus na oração. Não muda de assunto com Jesus no devocional. Ele está dizendo: a mudança que você deseja deve começar por você. A mudança que você quer ver no teu marido deve começar por você, na sua vida, no seu modo de se posicionar, no seu modo de agir, na sua forma de se enxergar e de enxergar o homem que você tem dentro da sua casa. Quando aquela mulher muda de assunto perguntando onde devemos adorar, Jesus até responde para ela, dizendo que ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Mas isso não faz com que Jesus esqueça o foco principal, que é aquela mulher consertar-se primeiro consigo mesma. É aquela mulher buscar em Jesus a plenitude dos teus sentimentos, das tuas emoções, daquilo que ela pensa de si mesma, daquilo que ela sente por si mesma. Se você tem mudado de assunto com o Senhor em oração ou nos seus devocionais, experimente deixar Jesus remexer no lugar da dor e atrair para você a responsabilidade de mudar primeiro, para que você veja a mudança no outro através daquilo que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida. Se você quer fidelidade, seja fiel. Se você quer perdão, perdoe. Se você quer um marido provedor, seja também a mulher auxiliadora. Seja também a mulher adjuntora. Seja também a mulher idônea. Você quer que o seu marido seja um homem idôneo, seja também essa mulher idônea. Nós não vamos colher diferente daquilo que plantamos. Nós plantamos muitas vezes sementes que já estão estragadas e ficamos ainda jogando água sobre aquela semente, regando aquele lugar onde aquela semente foi plantada. É só desgaste. É só desgaste. É só tempo empregado de forma errada. Aquela semente não vai germinar. Era uma semente podre. Não adianta você ficar achando que você vai construir relacionamentos agradando o seu esposo com coisas que não são importantes para ele. Né? Talvez até seja a sua linguagem do amor e você não pode esperar que ele reconheça, que ele retribua com a mesma linguagem para você. Né? Nós temos ouvido muito falar a respeito da linguagem do amor. Existem formas das pessoas demonstrarem o amor e a gente quer que o outro demonstre da mesma forma que nós demonstramos. Talvez a sua linguagem do amor seja o serviço, seja servir o teu esposo, e a linguagem do amor do teu esposo seja falar, seja tocar em você, né? E você às vezes não gosta muito disso, não se sente muito confortável, e o seu esposo pode pensar que você não o ama, porque a linguagem do amor dele é o toque, são as palavras. Nós precisamos aprender a discernir essas coisas para que nosso relacionamento fique mais suave, para que ele fique mais leve, para que ele fique mais tranquilo e para que nós tenhamos condições de reconhecer e conhecer nós e o nosso companheiro. Muitas mulheres têm sofrido porque não conhecem a si mesmas, não conhecem o seu esposo. Às vezes convive com um homem há 10, 20 anos e vai terminar essa carreira dizendo: eu nunca conheci este homem, eu nem sei quem é este homem, na verdade eu desconheço este homem, porque não procurou se conhecer primeiro, para conhecer o teu esposo, para saber do passado
passado dele, para saber das raízes de amargura dele, para ser uma auxiliadora de Deus na vida deste homem. Não muda de assunto com Jesus na oração, não. Deixa ele tratar primeiro de você e depois ele vai tratar do seu casamento. Amém? Deus te abençoe.